Boa noite a todas e todos. Estamos começando mais uma live do grupo Tapirapé, Astronomia Amadora. E hoje estou aqui com o Henrique também. Vamos fazer algumas perguntas, conversar um pouquinho. E o convidado especialíssimo da noite, que é o Alexandre Sherman, astrônomo, físico, é um escritor. Eu até tenho aqui livro dele, ó, O Tempo que o Tempo Tem, tá vendo? Já estou fazendo jabá. E é muito bom tê-lo aqui conosco, Sherman. Boa noite. Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Henrique, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Fico feliz com o convite, vocês me chamaram para falar de um assunto que eu gosto muito. Você já mostrou o livro aí, o livro é justamente sobre o assunto que a gente vai conversar. Então, obrigado aí pelo convite. É isso daí. Henrique, quer falar alguma coisa? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Sherman, por estar aqui com a gente. O nosso grupo tem sido prestigiado, né, por pessoas importantes. De vez em quando a gente faz umas lives que são bem bacanas, né? E obrigado demais por estar aqui com a gente. E vamos lá aprender sobre calendários. E o que isso tem a ver com astronomia, né? Qual a relação? É isso aí. Bom, Sherman, então, vamos lá, né? Hoje, esse dia especial, né? 18 de fevereiro, 18 de fevereiro de 2025, 8 horas e 7 minutos, esse é o tempo real, e isso é uma verdade absoluta. Eu tô certo, Sherman? Você sabe que não está, né? Porque você já leu isso no meu livro. Então, se você só comprou para mostrar aqui, porque não leu o livro. Se você acha que... Eu leio. Por quê? Porque você colocou vários números aí, né? 18, 2, que é o fevereiro, 2025, são convenções, né? Até a questão da hora é uma convenção. A gente, do jeito que a gente marca a hora, o dia começa 0 horas, porque tem 24 horas, isso tudo são convenções. E não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho mais incrível na história dos calendários é que algumas convenções são completamente arbitrárias, baseadas em equívocos ou superstições, e a gente carrega isso até hoje, cara. Quando a gente fala que hoje é dia 25, hoje é dia 18 de fevereiro de 2025, a gente está carregando, assim, uma tonelada de ignorância dos nossos antepassados e achando tudo isso muito lindo. Realmente, é lógico que às vezes a gente faz umas perguntas, né, retóricas, e é sempre uma brincadeira que a gente faz para entrar mesmo no tema e para provocar um pouco, né? Eu já li o seu livro, fiz o curso com você na Universidade Federal da Bahia também, né? Onde você ministrou um curso com esse tema. E eu sempre comentei com o pessoal, falei, nossa, puxa vida, como é interessante essa coisa do calendário, as histórias, como que isso foi mudando ao longo do tempo. E o Sherman é o cara que manja muito desse assunto, e agora eu vou deixar a palavra com ele, a live fica aí por conta dele, e a gente vai batendo um papo. De vez em quando a gente vai perguntar. O Sherman é o cara que gosta de ser interrompido. Sim, eu falo isso sempre, né? Toda aula que eu dou, porque tem palestrante que fala assim, vamos deixar as perguntas para o final. Mas eu já assisti muita aula e muita palestra para saber que quando você tem uma dúvida e você não fala na hora, aquilo vai ficar te perturbando, aí o cara continua falando, mas você ficou parado lá atrás, aí estraga a experiência para você. Então, assim, você, Henrique, quem estiver escutando, quiser mandar a pergunta no chat, não sei como é que é o protocolo, mas me interrompam a hora que vocês quiserem, né? Aí, assim, o que eu tenho... Bom, primeiro, né? Isso, eu faço um curso sobre o calendário, um curso completo de calendários, que é uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, que eu só faço esse curso em anos bissextos. Então, de 4 em 4 anos, eu ofereço esse curso. Obviamente, eu fiz em 2024, eu ofereci esse curso em planetário, eu fiz esse curso no planetário do Ibirapuera, lá em São Paulo. E agora, a próxima vez que eu vou dar esse curso, se tudo der certo, se eu estiver bem e na ativa, 2028, que é o próximo ano bissexto.
Mas nada impede a gente conversar sobre calendários. E quando você me sugeriu esse tema, eu falei assim, olha, eu gosto muito de falar de calendário sempre no mês de fevereiro. Por quê? Porque fevereiro é um mês diferentão do nosso calendário, todo mundo sabe isso. Né? E é diferentão por razões tão bobas, banais, eu seria até mais incisivo, tão ridículas, e ainda assim a gente acha que é uma coisa tão real. Não, mas tem que ser assim, não tem que ser nada. Tá? Não tem que ser nada. O que a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente se despir dessa certeza de que o calendário é algo absoluto, entender que o calendário é uma convenção, tá? É um acordo entre as partes. Então, alguém fala assim, vamos fazer isso? Vamos, vamos. E todo mundo combinou, então é isso que está valendo. Aí o outro fala assim, não, eu não quero fazer isso, agora eu quero fazer diferente. Tudo bem, agora você tem um outro calendário que não concorda mais com o meu calendário. Mas se o seu calendário for bom, o meu for bom, talvez a gente consiga um dicionário entre eles, transformar um calendário no outro. Né? Hoje a gente tem, assim, a maior parte da população mundial, e a esmagadora maioria, ela observa o nosso calendário. Né? O calendário que a gente usa hoje é considerado, de maneira informal, o calendário oficial da Terra. Você viu que eu botei aspinhas aqui porque não existe nenhum protocolo, nenhuma resolução sobre isso. Mas, mesmo quem não segue o nosso calendário, observa o nosso calendário para poder interagir com a gente. Né? Quais são outros calendários conhecidos que estão em vigor no mundo hoje? Todo mundo, recentemente, a gente teve o Ano Novo Chinês, então todo mundo sabe que tem um calendário chinês, e só aí você tem mais 1/6 da população mundial, né, chinês. Tem o calendário muçulmano, que é um calendário religioso, né, seguido, né, pelo mundo islâmico. Tem o calendário judaico, que também é um calendário religioso seguido pelos judeus. Esse tem pouca influência no mundo porque a população é pequena. Mas o calendário islâmico, o calendário chinês, existe um calendário civil na Índia, que tem mais gente da Índia do que na China. Então você vê, tem muitos calendários. Mas se você for no Israel, que é o judaico, se você for em qualquer país muçulmano, que é islâmico, né? Se você for na China, se você for na Índia, todos eles, de uma maneira ou outra, vão saber sobre o nosso calendário. Então, por isso que eu digo que o nosso calendário é considerado um calendário informalmente oficial da Terra. Né? Mas, e de novo, se eu tiver sabendo de conversar, você me interrompe aí também. Mas o que é um calendário? Um calendário, ele é um jeito que nós, sociedade organizada, inventamos para nos organizar no tempo. Né? Então, para eu saber contagem de tempo. Eu costumo brincar que o calendário mais primitivo que tem é aquele calendário do prisioneiro. Você já deve ter visto em algum filme, algum livro, alguma revista em quadrinho, o cara está lá na solitária e aí ele vai fazendo risquinho na parede. Né? Aquilo não é um bom calendário. Ele está contando o tempo, mas ele não tem nenhum poder preditivo. Né? O calendário ele tem que ser bom para trás e para frente. Então, ele tem que ser bom para datar coisas que aconteceram, por exemplo, muito antropocentricamente falando, aniversário. Quando que eu nasci? Né? Então, tem um marco no calendário que tem lá um pontinho assim, ó, nesse dia o Sherman nasceu, nesse dia o Rodrigo nasceu, nesse dia o Henrique nasceu. Então, você tem um marco no passado. Mas um bom calendário ele vai te dar também um marco no futuro. Então, eu posso falar, daqui a 3 meses eu vou voltar para aquele dia que eu nasci. Então, eu sei que está chegando. Né? O calendário do prisioneiro ele não tem esse poder. Ele consegue contar assim, quantos dias ele está preso. Mas ele não sabe para frente. Né? Então, é um calendário ultra, hiper, mega primitivo que não tem esse poder de predição.
Agora, o que seria um calendário útil para nós como sociedade? Um calendário que nos ajudasse a nos entender no tempo e nos avançar como sociedade. Eu costumo dizer sempre, e isso é uma verdade antropológica, que... vou dar um passinho atrás, né? O que é uma cidade? Né? Uma cidade, a gente diz assim, a civilização começou na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, as primeiras cidades, né? A Síria, Babilônia, Suméria. Estou falando aí uns 7.000 anos atrás. Mas o que é uma cidade? Se você pegar a definição antropológica de uma cidade, a cidade é onde não se produz alimentos. Então, você tinha uma sociedade. Claro, você tinha... Primeiro eram nômades, caçadores-coletores, depois a gente virou agricultor. Então, cada um tinha que ter um pedaço de terra para plantar, para sobreviver. Então, isso é o pré-civilização. À medida que nós fomos entendendo os ciclos astronômicos, ou seja, que a gente começou a conseguir prever, por exemplo, a chegada do inverno, que nessa região o inverno é bem mais rigoroso do que aqui no Rio, a gente começou a aumentar a nossa capacidade de produção. A gente começou a entender que tinha épocas melhores para plantar, tinha épocas melhores para colher. Então, cada fazendeiro daquele que conseguia produzir para sustentar a sua família, começou a produzir e dava para sustentar mais pessoas. Então, de repente, pessoas foram liberadas da mão de obra no campo, porque eu não precisava mais plantar para comer, porque o Rodrigo estava plantando tão bem que sobrava. Eu conseguia comer coisas que eu não plantei, que ele plantou. E por que o Rodrigo fez isso? Porque o Rodrigo começou a entender o ciclo das estações. E o ciclo das estações é astronomia pura. Então, do momento que o Rodrigo começa a produzir para ele, para a família dele e para mais 20 famílias, essas 20 famílias não precisam mais plantar. Então, elas começam a se aglomerar, a se juntar em lugares onde não há produção de alimento, onde não há lavoura, onde não há plantio. Essas são as primeiras cidades. Então, as cidades surgem graças ao nosso conhecimento de astronomia. Graças ao nosso entendimento, apesar que naquela época nem sabia ainda que a Terra girava ao redor do Sol, mas apesar do nosso entendimento de que o Sol, a Lua, faziam coisas com o nosso planeta que havia épocas melhores ou piores para plantar. Havia épocas Professor, naquela época, inclusive, muita gente achava que a Terra era plana, né? Infelizmente, isso não é exclusivo daquela época. Tá? Infelizmente. É muito triste pensar que nós estamos já entrando no segundo quarto do século XXI. A gente devia estar discutindo cidades em Marte e estamos discutindo Terra plana. Né? É muito triste isso. Naquela época, tudo bem. Né? E o mais engraçado é que o cara que discute a Terra plana, ele pega aí um canal no YouTube, uma conta no Instagram, para difundir essas ideias completamente equivocadas do ponto de vista científico. E ele usa, para fazer isso, a mais alta tecnologia. É notebook, é celular, é transmissão por ondas de rádio, via satélite, ou seja, tudo que a tecnologia e a ciência nos deu, ele usa para falar assim, olha, isso aí está tudo errado. Então, assim, exatamente. Vamos tentar não falar de terraplanistas, por favor, meu sangue ferve. O nosso sangue ferve, né? É. Porque, olha, nossa, é demais. É que eu vi a oportunidade só para falar da questão da época, né? Em épocas tão antigas, tão remotas, né? E isso aconteceu de fato, né? Falavam até sobre uma subterra, né? Existia o planeta Terra, uma subterra e embaixo um inferno. Então teve muita coisa nessa época ainda, né? Sim, e nessa época está tudo desculpado. Você não tinha um método científico, você não tinha conhecimento. Hoje eu não perdoo.
Mas o que começou nessa época, mesmo entendendo que a Terra era plana naquela época, eles conseguiam perceber diferenças do Sol, entendeu? Hoje a gente, mas assim, numa cidade grande como o Rio de Janeiro, da onde eu estou falando, ainda assim você consegue perceber que tem épocas do ano que o Sol bate na tua sala, tem épocas do ano que o Sol entra mais enviesado, mais de um lado, mais do outro. Então, assim, ao longo do ano, o Sol vai mudando de posição no céu, né? Ele não nasce no ponto cardeal leste todo dia. Ele vai mexendo no céu. Então, se você parar para pensar nisso e observar isso, você percebe que vai ter épocas do ano que o Sol vai estar mais alto agora, né? Verão aqui. O Sol vai passar alto no céu. Lá no hemisfério norte, ao contrário, o Sol está baixo. Inverno. Então, independente da forma da Terra, quem gira ao redor de quem, isso você percebe. E aí, esses primeiros astrônomos perceberam isso e começaram a entender que, olha, é melhor não plantar agora. Por quê? Porque está chegando frio, cara. O que você plantar agora vai morrer tudo. Ah, então segura. Então vamos plantar depois, na primavera. Aí colhe no outono, no inverno a gente está com o estoque cheio. Pô, legal. Então, esse ciclo solar, né, que na verdade é uma consequência do movimento de revolução da Terra ao redor do Sol, permitiu que as primeiras cidades surgissem. Porque, de repente, as pessoas não precisavam plantar para si, porque outras pessoas estavam plantando em abundância, com alta eficiência. Então, a astronomia é responsável pelo surgimento das primeiras cidades. E esse domínio do ciclo solar pode ser considerado os primeiros calendários. Os primeiros calendários eram astronomia pura. Você não tinha uma organização real de fato, mas se você pegar as constelações do zodíaco, por exemplo, por onde você vê o Sol se mover, né, um movimento aparente, de novo, quem está se movendo é a Terra, você vai ver que assim, a constelação do Aquário, né? Que é a constelação do Aquário? É um homem gigante derramando água lá no céu. Era época de chuva lá na Mesopotâmia. Então os caras desenharam um homem gigante derramando água do céu. Ah, choveu muito, o rio está cheio. Bom para pescar. Então vamos botar peixes no céu. Então criaram a constelação do peixe. Ah, agora o inverno está acabando. Está na hora de tosquiar o carneiro. Porque o carneiro acumulou muita lã. Bota um carneiro no céu. O inverno acabou de vez, vamos plantar. O que eu preciso? Eu preciso de um touro forte para arar a terra. Bota um touro no céu. Então, assim, as constelações do zodíaco são o nosso calendário mais antigo e mais astronômico, né? Isso acabou se perdendo por um tempo. Por quê? Porque na hora que as pessoas foram sistematizar o calendário, ou seja, não, vamos criar regras claras, já não era tão interessante usar o Sol, porque é difícil de observar o Sol. Tem um outro astro no céu que é muito fácil de observar, a Lua. A Lua tem o quê? A Lua tem fases. É muito fácil, de um dia para o outro, você perceber que a Lua nasceu em um ponto diferente, a Lua nasceu numa hora diferente, a Lua parece diferente. Então, em termos de acompanhamento das mudanças ao longo do tempo, a Lua é muito sedutora. E assim surgiu a ideia de criar um calendário lunar. O que é um calendário lunar? É um calendário que se baseia tão somente no ciclo da Lua. E o ciclo da Lua dura mais ou menos 29 dias e meio, entre uma fase e a outra fase igual e subsequente, né? Então, qualquer lua que você escolhe, lua cheia. Então, entre uma lua cheia e outra, são 29 dias e meio. Então, o nosso mês, até hoje, tem essa duração de 30, 31, ou no caso, fevereiro, o diferentão de 28, por causa do ciclo lunar, né? Só que se você perceber, o ciclo lunar, ele não cabe dentro do ciclo solar. É um problema que a gente chama de incomensurabilidade. São grandezas que não são múltiplas entre si. Então, 12 ciclos lunares não fecham o ciclo solar. 12 meses astronômicos da Lua
não fecham um ano astronômico do Sol. 12 meses lunares dá mais ou menos 354 dias. E um ano solar são 365 dias, mais ou menos. Então, esse é o grande barato do calendário. É você fazer uma coisa caber na outra, sendo que essas coisas, elas nasceram sem caber uma na outra. Então, todo calendário bom tem que haver um compromisso entre as partes. O calendário muçulmano, por exemplo, ele é um calendário religioso, né, ritualístico, que é puramente lunar. Mas ele não tem nenhum poder de predição. Por quê? Porque ele está só preocupado com a Lua. E a Lua não influencia a época do ano para plantar e colher. Nada. A Lua influencia a maré? Influencia. Beleza. Mas em relação a inverno e verão, não tem nada a ver com a Lua. Nada. Nada. Mas o calendário muçulmano até hoje é puramente lunar. Então eles têm anos de 354 dias e vai ficando cada vez mais defasado. Então o ano novo muçulmano, né, o mês sagrado muçulmano, que é o Ramadã, ele vai vagar no nosso calendário pelo calendário todo. Esse ano, por exemplo, o Ramadã é em julho. Julho, eu acho que é julho. Mas daqui a 2, 3 anos, vai ser outro mês. Por quê? Porque o nosso ano é solar, o ano deles é lunar, um não conversa com o outro. Você pode tentar conversar um com o outro e fazer um calendário lunisolar. É o caso do calendário chinês, do calendário judaico. Mas aí é tão complicado. Só para você ter uma ideia, o calendário judaico tem 6 durações para o ano. Né? 353 dias, 354, 355. 373, 374, 375. Desculpa, 383, 84 e 85. Então, assim, é tão complicado. Por quê? Porque você começa com um calendário lunar, 354 dias no ano. Mas o ano tem 365, então você está faltando coisa. Então, a cada 2, 3 anos, você põe um mês extra. Aí teu ano fica com 383, 84, 85. Depende se aquele mês extra é um mês defectivo, é um mês abundante. Cara, é uma complicação. O calendário chinês é assim também. Mas as datas, pelo menos, ficam mais ou menos presas. Né? O Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, é ali setembro, mais ou menos. Setembro, ou às vezes outubro, setembro. Mas sempre volta para o lugar. Por quê? Porque de tempos em tempos tem uma correção. Mas é complicadíssimo. O calendário mais simples e bom, e com poderes preditivos, é o calendário solar, que é o nosso, que se chama gregoriano. Né? O que é o nosso calendário? O nosso calendário fala assim, cara, a Lua não me serve para nada em termos de plantio e colheita. Para nada. Esquece a Lua. Vamos pensar no calendário do Sol. Beleza. Quantos dias são? 365 dias e mais um pouquinho. Ah, mais um pouquinho. Então, eu vou ter que também fazer alguma adaptação. O que é essa adaptação? Nosso ano bissexto. Então, assim, eu estou falando de assuntos correlatos de outros calendários para todo mundo entender que essa história tem astronomia pra caramba, meu irmão. É só astronomia. Calendário. Pessoa para falar de calendário tem que ser um astrônomo. Inclusive, né, Sherman, o bissexto, até a palavra tem uma história interessante aí, né? Do bissexto. Para a gente chegar... Bis, né? A primeira vez que eu ouvi alguém falar da explicação do ano bissexto, por que o bissexto é o bissexto, é assim, são 366. Então tem 6, 6. 2, 6, bissexto. Então isso aí é uma fake news, tá? É pseudo-etimologia. Completamente equivocado. Para falar por que o ano bissexto se chama bissexto, eu vou ter que começar
fala do nosso calendário, né? Então, o nosso calendário hoje se chama gregoriano. Ele foi feito pelo Papa Gregório XIII. Mentira, não foi feito pelo Gregório XIII, foi feito por um astrônomo chamado Clavius. O Gregório XIII só assinou o edito papal lá, né? Só assinou a lei. Levou a fama, né? Não, assim, tá certo, ele era o Papa, né? Acho justo. Mas é que, né, assim, o presidente, o primeiro-ministro, quem fez todo o relatório lá foi o assessor dele, mas na hora de ir lá para o palanque discursar é o cara que está na frente. Então, o Papa Gregório XIII, o calendário gregoriano. Mas o calendário gregoriano, ele se baseia no calendário juliano, tá? E o calendário juliano tem esse nome porque foi feito pelo Júlio César, lá de Roma, que também é mentira. Tinha um astrônomo na jogada, chamado Sosígenes, um astrônomo da cidade de Alexandria, no Egito. Mas, de novo, Júlio César, calendário juliano. Que, por sua vez, foi baseado no calendário do Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, que, por sua vez, foi baseado no calendário do Rômulo, o primeiro rei de Roma. Então, veja, o nosso calendário, a origem, está lá no ano 753 a.C., e depois me lembra de eu falar dessa história do antes de Cristo também, tá? Da fundação da cidade de Roma, né? Acho que todo mundo conhece a história da fundação da cidade de Roma. Tem muita lenda envolvida, né? Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos, foram alimentados por uma loba. Isso aí eu não sei não, tá? Esse negócio de ser criado por lobos, Rômulo, Remo, Mogli, tudo mentira. Mas foi lá e eles resolveram fundar a cidade de Roma. A história é triste, né? Porque o Rômulo brigou com o Remo, o Rômulo matou o Remo, o próprio irmão, mas acabou que Rômulo fundou a cidade de Roma, e uma das coisas que o Rômulo fez foi criar um calendário. O calendário do Rômulo, que é a base do nosso calendário, começava no mês de março, né? Martius, em latim, que era uma homenagem ao deus Marte, deus da guerra, que supostamente, segundo a lenda, era o pai do Rômulo, né? A história é que a mãe do Rômulo era uma virgem vestal, engravidou. Ela não queria dizer quem era o pai, ela disse que ela engravidou do deus Marte. Né? Que nem na Amazônia tem o Boto, lá em Roma tinha o deus. Aí o deus Marte tá o Marte. Logo depois do mês de março, vinha o mês de abril. A origem do nome é Aprilis, de abrir, né? As flores desabrocham nesse mês de abril, primavera. Aí depois, como é a primavera, Rômulo homenageou duas deusas da terra, né? Gaia, na Grécia Antiga, Gaia, em Roma se chamava Maia, então veio o mês de maio, e Juno, que era a mulher de Júpiter, senhor do Monte Olimpo, que na Grécia era Zeus, né? Juno virou o mês de junho. Então você tem março, abril, maio e junho. O deus da guerra Marte, as flores se abrindo, a deusa da terra Maia e a primeira dama do Olimpo, Juno. Depois disso, parece que o Rômulo perdeu a inspiração, ficou de saco cheio, não sei. Depois de Juno, vem Quintilis, o quinto mês, Sextilis, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, ele enumerou, do mês 5 em diante, ele enumerou os meses. Ele não homenageou mais nada, não criou mais coisa nada. Por isso que eu digo, parece que ele perdeu a inspiração, perdeu a criatividade. E aí acabava em dezembro, e é uma coisa muito estranha para nós hoje em dia. O ano acabava, o outro não começava. Demorava uns 60 dias até ser Martius de novo. E o Rômulo defendia essa... Cara, é inverno, muito frio, ninguém está fazendo nada, todo mundo em casa. Esquece. E o povo era muito angustiado, tá?
ficava assim, cara, o que eu vou fazer? Não sei o que lá, tal. Não sei se o ano tá aí, não tá aí, não sei o que lá, tal. Quando o Rômulo morreu e o Numa Pompílio assumiu, o segundo rei de Roma, a primeira coisa que eu vou fazer, vou acabar com essa palhaçada de não contar os meses do inverno. Vou criar mais 2 meses. Aí ele criou o 11º mês, que ele batizou de Februários. Olha o nosso fevereiro aí, hein? Februários. Vem de Fébrua, que eram as vestimentas dos sacerdotes romanos. E o último mês, Januários. O deus Jano, que era o guardião do Monte Olimpo. Era um deus que tinha 2 caras, ele olhava para frente e para trás. O Rômulo pensou assim, esse mês é o último mês do ano, olha para o passado, mas também olha para o futuro, para o ano que vai começar. Então, é uma boa homenagem. Então, no calendário pompiliano, o ano começava em Mártios, março, e terminava em Januários, nosso janeiro. Februários era o 11º mês. Só que tinha um porém. Para respeitar o mês lunar, os meses tinham ou 29 ou 30 dias, já que o ciclo lunar é 29 dias e meio. Só que a superstição romana dizia que os números pares davam azar. Então você tinha meses com 29 dias, bom, e com 30, azar. O que o Numa Pompílio fez? Olha, os meses vão ter 29 ou 31 dias. Para todos terem número ímpar e ficar todo mundo bem. Beleza? Não beleza. Por que não beleza? Porque se você pegar 12 meses que tenham 29 ou 31 dias, a hora que você soma tudo, vai dar um número par. Ou seja, ele conseguiu tirar o azar de todos os meses, mas botou o azar no ano inteiro. Olha que problema, né? Então ele tinha que escolher um mês para ir para o sacrifício. Boi de piranha. Um mês vai ter um número par de dias, para na hora que eu somar tudo, o ano ficar ímpar. Pô, qual mês, cara? Vai ser o mês que vai dar azar, o mês ruim, o mês de azar. Olha, Februários é o mês das fébruas. A roupa dos sacerdotes romanos. Então é um mês que vai ser mais abençoado que os demais, porque é um mês dos sacerdotes. Vou botar Februários com número par, então. Que aí a reza do templo compensa o azar. E quando Numa Pompílio criou Februários no ano 700 a.C., ele criou Februários de forma diferente. Era o único mês que tinha um número par de dias. E fevereiro é diferente até hoje, cara. E por quê? Por causa de uma superstição besta dos primeiros romanos. Só por isso. Que influência louca, né? A gente acha que tem uma ciência muito grande. Cara, eu estou me segurando. Assim, para carioca, palavrão é vírgula, mas estou me segurando para manter o vocabulário limpo aí, para não ofender o pessoal, os seus espectadores. Quanto a gente, isso não tem problema, né? Mas como a coisa é pública. Exatamente. Fingir que eu sou educado. Fingir que eu sou. A gente finge. Aí você tem esse fevereiro já nascendo estranho. E o que mais? Veja, fevereiro nessa época é o 11º mês. Janeiro é o último mês, o 12º. Nessa época, dezembro é o mês 10. Pô, lindo. Que é outra coisa que tem nada a ver no nosso calendário. Dezembro ser o mês 12. Setembro ser o mês 9. Novembro ser 11. Não tem nada a ver, cara. Uma coisa que eu nunca entendi, né? O porquê. Mas vai entender agora. Vai entender agora. Por quê? Porque por mais bonitinho que fosse o calendário do Numa Pompílio, ele não estava em acordo 100% com
o movimento celeste. Por quê? Porque não cabia uma coisa na outra. Então tinha que ter algum fator de correção. Tinha. Bom, Roma, foram 7 reis de Roma, depois Roma virou uma república, e durante a fase da república, eles começaram a perceber que o calendário já estava ficando defasado. Por exemplo, no mês de abril, as folhas não estavam abrindo, as flores não estavam abrindo. Por quê? Porque eles tinham esse ano de 365 dias, o ano real tem 365 dias, mais um pouquinho, esse pouquinho não estava sendo contabilizado, então estava dando problema. E o problema era entender o que estava acontecendo, né? Tem muita história envolvida aí. Eu vou direto para o Júlio César. Tá? O Júlio César é um general romano. O Júlio César, ele conquistou a Europa em nome de Roma. Mas existia uma lei em Roma que os exércitos romanos não poderiam ficar na cidade de Roma. Eles eram criados para fora de Roma. E aí um dia o Júlio César acordou e falou assim, cara, olha só, eu conquistei a Europa toda, mas eu não posso ir para Roma, porque eu sou um general. Isso é justo? Não é justo. Vou invadir Roma, vou pegar Roma para mim. E aí tem a história que ele atravessou o Rubicão, a sorte está lançada, tudo isso, e de fato o Júlio César tomou o poder, né? Por isso que muitos historiadores dizem que Júlio César nunca foi imperador, ele foi um ditador. Ele tomou o poder de forma militar, pela força do exército. E uma das coisas que o Júlio César fez, quando ele se deu todo esse poder, foi consertar o calendário. Porque o calendário já estava uma bagunça. Como eu falei, estava nevando no mês de abril, quando as flores tinham que estar desabrochando. O Júlio César tinha uma namorada no Egito, chamava Cleópatra. Ele frequentava muito o Egito. E o Egito era uma terra que tinha um calendário muito preciso. Por quê? Porque o Egito é um país que existe num deserto. E eles dependem muito do ciclo do rio Nilo para sobreviver. Então, muito cedo, eles entenderam que o céu dava dica de quando o rio Nilo ia encher. E, às vezes, o céu dava uma dica errada. Ele falava assim, não, a gente tem que corrigir o nosso calendário. Então, eles tinham esse negócio do calendário de 365 dias e, a cada ano, um dia extra. Eles também tinham uma coisa estranhíssima no calendário, que eram dias que não pertenciam a mês nenhum, né? Então, eles tinham 12 meses de 30 dias, dá 360. E aí, os 5 dias faltando para fazer o 365 eram dias celestes, dias dedicados a divindades, né? Na história do calendário, a gente chama esse dia de epagômenos. É um palavrão, eu sei. Dias epagômenos, dias que não pertencem a mês nenhum. Show de bola. O Júlio César pegou essa ideia, pegou Sosígenes, o astrônomo, lá de Alexandria, no Egito, levou para Roma e falou assim, vamos consertar o calendário. Então, tá bom. Eu sempre falo que consertar um calendário é que nem consertar um acidente, um descarrilamento de trem. Primeira coisa, bota o trem de volta em pé. Segunda coisa, conserta o trilho para o trem não cair de novo. Então, a primeira coisa que o Júlio César falou assim, olha, eu tenho que fazer o mês de abril ser o mês das flores novamente. Está nevando em abril, não pode. Então, ele criou o que a gente chama na história do calendário de o ano da confusão. Foi um ano que teve 15 meses. 15 meses. Tá? Durou mais de 400 dias. O ano acabou em janeiro, aí ele falou assim, pega o próximo janeiro, bota aqui para frente. Ih, precisa mais. Pega o fevereiro lá do final, bota aqui para frente. Bota um mês extra, bota um mês extra, bota um mês extra. No final das contas, ele acertou o calendário. Mas foi uma bagunça esse ano. Tá? O ano da confusão. E janeiro acabou vindo para frente, como é até hoje.
Fevereiro também. E desde então, aí que o Henrique sempre quis saber, dezembro não é mais o mês 10, é o mês 12. Porque ele precisou acrescentar meses e, em vez de ele criar novos meses, ele pegou o mês lá do final e botou para frente, empurrando o mês de abril para a época das flores. Tá? Sabe empurrar o negócio para frente. E copiou direito. Fale. O mês de fevereiro, ele era antes de janeiro. Ele era antes de janeiro. Por que ele inverteu a ordem? Excelente pergunta. Porque janeiro era o mês do deus Jano, o deus de duas caras, que olhava para o passado e para o futuro. Então, janeiro ele cria na divisa. Se não era para ser o último, vamos botar ele como primeiro. Tá? Excelente ponto. Tá. E aí trocou a ordem. Perfeito. E aí o que aconteceu com o Júlio César nessa época também, não vou dar spoiler para ninguém, porque isso não é spoiler, ele foi assassinado. Né? Os senadores de Roma mataram ele. Não, engraçado, a hora que eu falei assim, ele foi assassinado, apareceu um comentário assim, muito interessante. Eu estou com medo dessa pessoa. Né? Ele foi assassinado. Aí, foi coincidência. Eu espero que o muito interessante fosse para a história toda, né? Não para o assassinato. Né? Aí o que aconteceu? Os senadores que tinham acabado de matar o Júlio César, falaram assim, poxa, mas ele fez um calendário novo. Vamos chamar esse calendário de Juliano. Vamos fazer o seguinte, vamos homenageá-lo nesse calendário. Vamos pegar o mês de Quintilis e transformar no mês de Július, nosso mês de julho. Mas tem um problema, porque o mês de Quintilis, você tinha meses que tinham 30 ou 31 dias. Nessa época, com a reforma do Júlio César, fevereiro, que lá atrás tinha nascido, né, já diferente, tinha 30 dias. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso homenagear Júlio César. Tá, mas eu quero o Quintilis tem 30 dias. Eu acho que o Júlio César poderia ter um mês com 31 dias. Ele foi um cara importante. Pô, mas para eu botar um dia a mais no mês dele, eu tenho que tirar um dia de algum mês. Porra, tem aquele mês diferentão lá, fevereiro. Aí tirou um dia de fevereiro. Aí fevereiro, que nessa época tinha 30, passou para 29. Né? Fevereiro é que nem um careca. Eu posso fazer piada de careca, sabe? É uma referência. Tá na multidão, vou lá dar um tapa naquele careca. Então, na dúvida, você ia lá dar um tapa em fevereiro. Beleza. O que aconteceu quando o Júlio César morreu? Teve uma guerra civil. Por quê? Porque tinha gente que dizia que o Júlio César era um ditador, que eu acho que de fato ele era. Então, com a morte dele, tinha que assumir o segundo em comando, o general Marco Antônio. Mas tinha gente que já achava assim, não, o Júlio César já se virou um imperador. Então, quando ele morre, tem que suceder a família dele. Ele não tinha filhos, ele tinha um sobrinho, né? O César Augusto. Aí tinha a facção do Augusto, a facção do Marco Antônio, eles brigaram. O Marco Antônio namorava a mesma namorada do Júlio César, Cleópatra. Acabou que ele viu que ia perder, foi para o Egito, acabou aquela história dos dois se matando com a picada da cobra. E depois desse período de guerra civil, o Augusto, sobrinho de Júlio César, assumiu como, de fato, o primeiro imperador de Roma. Né? Júlio César era um ditador, primeiro. E nessa bagunça toda, ele falou assim, olha, gente, vocês não respeitaram aí a ordem do meu tio, né, do calendário. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí o Augusto achou que, por ele ter falado, vamos fazer, ele também merecia um mês no calendário. Aí ele pegou o mês de Sextilis, chamou de Augustus, que é o nosso mês de agosto. Mas ele não podia ficar atrás com um mês curto, né? Ele precisava pegar mais um dia de algum mês. Vai pegar de onde? Februário. Aí fevereiro passou a ter 28 dias. E julho e agosto, os dois, 31. Que também é uma coisa estranha no nosso calendário. Que geralmente é 30 a 31. 30 a 31. Por que você tem 2 meses com 31 um seguido do outro? Porque um é do Júlio César, o outro é do César Augusto. E o coitado de fevereiro leva tudo, né?
E esse foi o calendário do Júlio César. Só que o que ele tinha? Ele tinha que colocar um dia a mais a cada 4 anos, seguindo a receita egípcia dos sosígenes. Só que o Júlio César, ele conhecia o povo dele, os romanos. Né? Os 5 dias celestes, os 5 dias epagômicos do Egito, eram dias que, ele fala assim, o faraó não mandava nada, porque eram dias celestes, quem mandava eram os deuses. Então era festa, o povo, ninguém trabalhava, feriadão, não sei o que lá tal. O faraó não mandava nada, não tinha regra, mas os egípcios eram um povo tranquilo. Em Roma, meu amigo, festa sem regra, sem polícia, sem imperador, é outra parada. Né? É outra parada. Então, o que acontece? Quando o Júlio César falou assim, olha, tudo bem, vão ter esses 5 dias, mas eu vou botar um dia extra, ele quis ter certeza que esse dia extra não ia ser um dia de festa, ia ser um dia útil. E aí que entra toda a beleza da história. Por quê? Porque o ano, para as pessoas, né, o ano social começava em março, 1º de março. Só que em Roma eles não contavam assim. Eles tinham 3 dias no mês que tinham nomes, calendas, que era o dia 1º, nonos, que era o dia 7, da lua quarto crescente, idos, que era o dia 15, da lua cheia. Calendas era a lua nova que marcava o começo do mês. Com esses 3 dias que tinham nomes baseados na lua, todos os outros dias eles contavam de trás para frente. Então, por exemplo, o dia 6 de fevereiro, hoje é dia 18, hoje é difícil sair de cabeça. O dia 6 de fevereiro, por exemplo, era um dia antes do nonos de fevereiro, que nonos era o dia 7. Tá? Então eles contam, pô, mas que estranho, cara. Mais ou menos, por exemplo, eu estou olhando meu relógio agora, faltam 8 minutos para as 9. 8 para as 9 não é de trás para frente? É. E a gente faz isso coloquialmente. A gente não fala, 8h52. Até fala. Mas é mais comum falar, 15 para as 7, em vez de 6h45. Então eles faziam isso com os dias. Então ficou estabelecido na sociedade que os 5 últimos dias de fevereiro eram os dias de festa. Porque o 1º de março era o começo do ano. Aí o que o Júlio César falou? Então, olha só. Em vez de eu criar um dia novo, que é o que a gente faz hoje no nosso calendário, eu crio o dia 29 de fevereiro, em vez de fazer um dia novo, eu vou repetir o dia que eu sei que é um dia útil. Eu vou repetir o último dia útil do ano, que é o 6º dia antes do 1º de março. Como é que fala 6º dia antes do 1º de março? Em latim. Sextum antediem calendas Marte. 6º dia antes da calenda de março. Bonito. Como é que eu repito esse dia? Eu peço bis. Quando eu quero que repita alguma coisa, você pede bis. Então virou bis sextum antediem calendas Marte. Bissextum é o nosso bissexto. E está aí até hoje. De novo. Por causa da superstição, por causa da pinimba, por causa de uma implicância. Até hoje a gente usa isso. Eu sei que eu falei demais. Tem um mundo de perguntas aí. Manda para mim. Vamos lá, então, Sherman. Então, tá todo mundo aqui... sobe um pouquinho, por favor. Tá todo mundo aqui cumprimentando, né? Então, Pedro Pereira, boa noite a todos. Doutor CA, né? Evandro Gouveia. Eu vou começar com a pergunta do Elian Jair. Ele pergunta uma coisa bem interessante. Isso tem alguma relação com o mês? Quando você estava falando de fevereiro, que eu acho que ele fez essa pergunta. Isso tem relação
com o mês de agosto ser considerado um mês azarado por algumas pessoas supersticiosas? Dizem, né, tem um ditado assim, agosto, mês do desgosto, né? Eu acho isso muito sem graça, porque eu nasci no mês de agosto, tá? Então, não curto muito, não. Não pode. Não, isso é uma questão muito, muito posterior, não tem nada a ver com a história do nosso calendário do jeito que eu contei. E, de novo, superstição. O mês azarado original é fevereiro. Ótimo. O Evandro Gouveia é do nosso grupo, tá? Ele também foi seu aluno lá no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. A gente fez o curso junto com você lá. O Evandro pergunta o seguinte: boa noite a todos. Professor, existiu alguma sociedade que baseou seu calendário no ciclo feminino? Eu não sei o que ele está dizendo de ciclo feminino, eu não tenho muito lugar de fala sobre isso. Talvez o ciclo menstrual, né? Que é o que ele está querendo dizer. Tudo bem, olha só. Na verdade, por razões evolutivas, o ciclo menstrual se baseia no ciclo lunar. Então, no fundo, é a mesma coisa, tá? E eu estou dizendo assim, uma questão evolutiva de centenas de milhares de anos, se não milhões, a criação da espécie humana, tá? Então, existe todo mundo fazendo, não, porque a Lua influencia o corpo humano. Não é por aí, mas realmente a Lua cheia, não é que ela faz... todo mundo diz também que a gravidez, né? Na virada da Lua é que o bebê nasce. Isso é bobagem. Estatisticamente falando, você vê que não é isso. Mas, quando nós éramos seres primitivos, antes do Homo sapiens, existia realmente uma necessidade. A Lua cheia era uma vantagem para os animais que não tinham domínio do fogo, não tinham luz elétrica, não tinha interruptor, não tinha lanterna, não tinha nada. Então, a Lua cheia fazia bem. Então, os corpos se adaptaram ao ciclo lunar. Isso é verdade. E a gente carrega isso até hoje, nos nossos corpos. Legal, bacana. Então, também tem o Henrique Fernandes dando boa noite aqui e tal. A Fran Vilhena, ela é professora e tem uma escola te assistindo, Sherman. Legal. Te assistindo e um aluno fez... ela, na verdade, jogou a pergunta de alguns alunos, mas tem uma ali. Vou deixar uma pergunta dos alunos da escola estadual, professor Furtado de Mendonça, no Itaim, em Cachoeira de Minas. A construção e a organização dos calendários ao longo da história estiveram relacionadas ao poder político, religioso e cultural das civilizações? Total. Sim, sim e sim. E você viu aqui o exemplo do nosso calendário. Todo calendário assim, todo é difícil, mas assim, um calendário você não consegue fazer, não consegue implementar por consenso. Você pode até planejar, botar uma sala cheia de astrônomos, cheia de filósofos, cheia de sambistas, sei lá qual é a tua orientação, mas resolvendo aqui, esse é o calendário, beleza. Dá na mão de alguém que tenha poder, né? Então, o calendário juliano foi feito pelo Júlio César, ditador militar. O gregoriano foi implantado por um papa, né? Numa Pompília era rei. Não dá para chegar e falar assim, gente, vamos fazer isso, vamos ser amigos? Não dá, não. Por quê? Porque o calendário mexe muito com a vida das pessoas. Então, assim, se ninguém me obrigar, eu preferia fazer o calendário shermaniano, entendeu? Que todo dia era feriado. Isso seria ótimo. Melhor calendário. Não, mas desculpa, Henrique, seria feriado só para mim. Só para você. Eu pensei mal, entendeu? Então, tá vendo? Aí ele fala assim, não gostei. Eu quero... Eu já ia querer eleger você como rei, imperador. Então, aí precisa vir alguém de cima para baixo e falar assim, é assim por quê? Porque eu estou mandando. Então, assim, o poder político, cultural, tem tudo a ver com a implementação do calendário. Bom, eu acho que as perguntas são essas por enquanto. Se você quiser continuar aí, então, Sherman. Tá, eu vou para a reta final.
Fale. Qual seria o calendário, se você fosse o rei, o imperador, o ditador, qual seria o calendário ideal? Como você faria o calendário? Cara, eu confesso que assim, eu estou muito satisfeito com o nosso calendário. Né? Eu estudar calendário, eu gosto muito de dias epagômenos. Né? Gosto. Por exemplo, eu não gosto, uma coisa do nosso calendário que eu não gosto é a semana. A semana é uma unidade de medida que fica perdida no nosso calendário. Eu falo assim, hoje é dia 18 de fevereiro, é uma terça. Dia 31 de agosto vai ser que dia da semana? Pô, não faço a menor ideia, cara. Sabe? Não dialoga, não conversa. Então, eu tenho uma proposta de calendário que eu acho bem bacaninha, que são meses sempre com 28 dias. Né? 13 meses de 28 dias, alguém botou aqui, o Evandro acabou de falar, 13 meses de 28 dias, o ano com 364 dias, aí você tem um dia epagômeno para fechar 365, né? Um dia epagômeno. E aí, por que o pessoal não gosta? Porque 13 é um número primo, 13 é um número supersticioso também, né? Mas aí a semana caberia ser, porque com 28 dias, você sempre vai saber o dia da semana. Porque a semana tem 7, 28 é múltiplo de 7. Só que aí tem um problema. Se você nasceu numa segunda-feira, seu aniversário vai cair na segunda-feira pro resto da sua vida. Aí é triste, né? É triste. Não tem surpresa nenhuma, né? Não tem surpresa nenhuma. Se tem um feriadão, vai ser feriadão sempre. Mas se o feriado cair no domingo, vai cair no domingo sempre. Quer, não quero. O nosso calendário é bem bonzinho, viu? Eu gosto do nosso calendário. Legal. Então, aí, seguindo, então, assim, com esse gancho, falo assim, aí, o que é o nosso calendário? Bom, o ano astronômico, ele não tem 365 dias e 6 horas. Ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Esse é o ano astronômico. Então, quando o Júlio César falou que a cada 4 anos, um dia extra, ele estava criando um ano médio de 365 dias e 6 horas. Porque um dia extra em 4 anos, 24 horas em 4 anos, são 6 horas por ano. Então, ele estava errado. Pô, mas ele estava errado menos de 12 minutos por ano. Não estou dizendo que ele estava muito errado. Estou dizendo que ele estava errado. E 12 minutos por ano, menos até, pode não parecer nada. Mas esse erro vai se acumulando, vai dar problema. Né? E qual foi o problema que deu? O que chamou a atenção? Por que isso virou um assunto do Papa? Por quê? A principal comemoração cristã é a Páscoa. A Páscoa, todo mundo sabe. Quando é que é a Páscoa? Sei lá, tem que ver no calendário. Por quê? Porque a Páscoa é uma data móvel. Por que a Páscoa é uma data móvel? Porque a Semana Santa toda, né? Você tem a Sexta-feira Santa, que é a última ceia. Mas o que era a última ceia? A última ceia era Jesus, que era judeu, sempre bom lembrar, era Jesus com os seus seguidores, seus 12 apóstolos, celebrando o Pêssar, que é a Páscoa judaica, que é a fuga dos judeus do Egito, liderados por Moisés, aquela história do abrir o Mar Vermelho, 10 pragas do Egito, recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, tudo isso. Isso é uma grande celebração judaica, o Pêssar, a Páscoa judaica. Então, Jesus chamou os apóstolos. Hoje a gente chama de última ceia, mas Jesus não sabia que era a última ceia. Ele não falou, gente, vamos para a última ceia que eu sei que vai dar ruim. Não, vamos celebrar o Pêssar. Deu ruim. Ele foi crucificado, né? Sofreu lá os flagelos todos, a paixão de Cristo, morreu, ressuscitou. Isso que é a Páscoa.
Então, no calendário judaico, a gente sabe a data que ele ressuscitou. Como o calendário judaico é lunisolar, quando você transforma a data judaica numa data cristã, essa data cristã se move no nosso calendário. Então é bem complicado. E aí, como o nosso calendário juliano, do Júlio César, não estava tão preciso quanto a gente gostaria, na hora de fazer essa conversão, estava dando... Às vezes dava no domingo errado. E aí os astrônomos começaram a dizer, pô, cara, olha só, não era para ser esse domingo, não. Não, mas eu fiz a conta, é isso. Era, porque o nosso calendário não está preciso como deveria ser. Né? O primeiro papa que pensou isso foi o Constantino. Constantino foi o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo. E ele chamou um concílio, o concílio de Nicéia, que por sinal está fazendo uma data redonda esse ano, né? O concílio de Nicéia 325. E ele falou, olha, nós temos que criar uma regra para celebrar a Páscoa. E eles pegaram a regra que já estava sendo feita lá em Alexandria, que era o centro científico da época. A Páscoa é no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de março. Pô, legal. Primeiro domingo, primeira lua cheia, primeiro equinócio de março. E assim ficou decidido como calcular a Páscoa. Só que os anos foram se passando, a defasagem do calendário juliano foi se acumulando, e aí, quando virou 7 dias, você começou a calcular a Páscoa no domingo errado. E aí, vários astrônomos alertaram vários papas. Até que, finalmente, o Papa Gregório XIII, em 1582, falou assim, não, vou reformar o calendário. O Clavius, que era o astrônomo dele, deu a regra, de novo, bota o trem no trilho. O que o Júlio César fez para botar o trem no trilho? Criou o ano da confusão. O que o Papa Gregório fez para botar o trem no trilho? Ele comeu 10 dias do calendário aquele ano. Então, 1582, depois do dia 4 de outubro, veio o dia 15. Você foi no dia 4, acordou no dia 15. Imagina você que seu aluguel vence no dia 10. Você tá tranquilão lá, não, eu tô sem grana, mas vou trabalhar forte aí no meu Uber carroça, aí, no meu Uber Biga, vou faturar um dia que dia 10 eu pago. Aí você vai dormir tranquilo, acorda dia 15, já tá lá o dono do apartamento lá, seu barriga, paga o aluguel. Pagar juros já. Como assim? Mas hoje não é dia 4? Exatamente. Então, e assim, as pessoas não gostaram. Mas aí você tem que ter autoridade. É uma bula papal, é um decreto do Papa. Tá? Beleza. E aí, para não errar mais no futuro, mudou-se a regra do ano bissexto. O ano bissexto não é de 4 em 4 anos. É que a gente é preguiçoso, a gente fala isso. O ano bissexto, o ano será bissexto nos anos múltiplos de 4, que não sejam múltiplos de 100, a não ser que sejam múltiplos de 400. Olha que bonito. Eu falo rápido para impressionar, né? No nosso dia a dia, a gente pode falar que é de 4 em 4 anos? Pode. Por quê? Porque só os anos seculares é que dão problema. Anos terminados em 00. 2100 não vai ser bissexto. 2096 vai ser bissexto. 4 anos depois, 2100 não será bissexto. Aí 2104 vai ser bissexto de novo. A exceção da exceção são os anos seculares terminados em 00, múltiplos de 400. E é por isso que nós, a nossa geração, não dá valor à regra. Por quê? Porque nós vivemos a exceção da exceção. O ano 2000 foi bissexto. Quem virou a virada do século XIX para o século XX manjava tudo de calendário gregoriano. Por quê? Porque ele viu que 1900 não foi bissexto. Mas a gente não, cara. A gente passou batido por esse detalhe. E eu sempre pergunto, quem aí lembra o que estava fazendo no 29 de fevereiro do ano 2000? Eu sei exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava dando uma palestra sobre calendário no planetário. Por quê? Porque 29/2/00 é a data mais rara do nosso calendário.
ela só acontece a cada 400 anos. Tá? E vocês não aproveitaram o momento, não degustaram, não saborearam isso que vocês viveram. Né? Culpa do Rodrigo. Culpa do Rodrigo, Sempre. que não tinha feito meu sempre. curso ainda. Não tinha feito curso ainda, não sabia o que era calendário. Sherman, você pediu para te lembrar sobre a questão do antes de Cristo. Sim, claro. Porque assim, o nosso calendário sendo criado por um Papa é um calendário que tem bases cristãs. Mas a verdade é que ninguém sabe quando Cristo nasceu. A gente não sabe o dia, não sabe o mês e não sabe o ano. Né? O que a gente sabe, registros históricos, é que muito provavelmente Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. Olha só que frase louca, né? Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. Não faz o menor sentido falar isso. Então, ou você transportava todo o seu calendário 4 anos para trás, então 2025 não é 2025, é 2029, porque Cristo nasceu 4 anos antes, ou você simplesmente mudava o seu linguajar. Então, a gente não fala mais antes de Cristo e depois de Cristo. A gente fala antes da Era Comum e Era Comum. Então, 2025 é o 2025 da Era Comum. O ano 4 antes de Cristo é o ano 4 antes da Era Comum. Para evitar isso, porque a gente realmente não tem certeza de quando Cristo nasceu. Tem perguntas de estudantes que eu li aqui em algum lugar. Tem mais pergunta de estudante aí, Wellington? Quais foram... não, tem mais aqui. Peraí, deixa eu ver. Por que o calendário gregoriano que usamos hoje foi adotado de forma global? Pergunta muito interessante da Fran. Interessante. Bom, por quê? Né? Porque a Igreja Católica ela transcende fronteiras nacionais. Então, com a palavra do... Por exemplo, assim que o Papa baixou o decreto, quais foram os países que adotaram de imediato? Itália, que nem era país naquela época. Espanha, que era um país cristão, seguia o Papa. Católico. E Portugal. E Portugal, por consequência, o Brasil, que era colônia de Portugal nessa época. Né? E Portugal e Espanha eram as grandes potências da época, dominavam, né, o mundo. Então, isso já começou bem. Quais foram os países fortes que se recusaram a aceitar o calendário? Inglaterra e Alemanha. Por questões religiosas também. A Alemanha tinha acabado de fechar uma guerra com a França por conta de religião. Né? Criou-se a religião protestante, né, do Martinho Lutero, porque eles não queriam obedecer o Papa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Por causa do Henrique VIII, que queria se divorciar e o Papa não permitiu, ele criou a religião anglicana. Então eles falam assim, poxa, eu acabei de brigar com o Papa e agora eu vou obedecer o Papa? Não. Mas por questões de comércio ultramarino, eles acabaram tendo que incorporar o calendário gregoriano e, com o tempo, eles foram aceitando. Então, assim, Portugal e Espanha já estavam espalhados pelo mundo. A Inglaterra, Alemanha, Holanda, França foram adotando. Acabou que virou o calendário padrão do mundo inteiro. Tem mais uma aí da escola, né? Da escola ali do Itaim, né? Que a aluna da Fran, o aluno da Fran comenta quais foram as implicações sociais, políticas e religiosas de sua implementação, especialmente no que diz respeito à mudança da data do Ano Novo e o impacto sobre as celebrações religiosas. Olha, eu não sei se essa pergunta de fato se sustenta, né? Porque como a mudança foi feita pelo Papa, então não teve muita questão assim religiosa. Mudou. O Ano Novo começava em março. Agora, que a gente chamava do estilo da Anunciação, que em tese foi quando Maria recebeu o anjo Gabriel dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus.
Então, é o estilo da Anunciação. Hoje, nós usamos o estilo da circuncisão, né? Que 1º de janeiro, em tese, são 7 dias depois que Jesus nasceu, no dia 25 de dezembro, que não é, mas estou falando de dogmas religiosos. Então, o ano começa quando o menino Jesus foi circuncisado. Tem culturas que usam o estilo do nascimento, começa em 25 de dezembro. Mas, do ponto de vista, assim, teve muito problema de aceitação social, né? Especialmente que as pessoas se sentiram roubadas nas suas vidas. Pô, fui dormir dia 4, acordei dia 15, cadê meus 10 dias? Eu quero meus 10 dias de volta. Mas, do ponto de vista da político, religioso, bom, política teve esses primeiros estranhamentos que eu falei de países que não eram mais católicos, tinham rompido com a Igreja de Roma, mas passou. Hoje em dia não tem mais esse problema. Ô, Sherman, eu vou pegar essa mesma pergunta para fazer um gancho nela, então, para dizer o seguinte, para perguntar o seguinte: o Ano Novo é uma celebração antiga em todas as culturas, ou ela vem depois que todas essas culturas, de certa forma, ajustaram seus calendários? Não. Todas as culturas que tinham calendários próprios celebravam, não necessariamente o que a gente chama de Ano Novo, mas assim, o fim do ciclo e um recomeço. Todas elas. Inclusive culturas já extintas, porque tinha um calendário bastante elaborado do ponto de vista astronômico, que era o calendário maia, uma cultura que não existe mais, que tinha assim, a celebração, o fechamento do ciclo e o início de outro. Mas assim, o Ano Novo, como a gente conhece hoje, é realmente uma coisa moderna, né? As culturas mais primitivas, muito antes do calendário, eles celebravam basicamente solstício, né? E a grande celebração no hemisfério norte era o solstício de inverno. Por quê? Porque era o pior dia, né? O dia mais escuro, a maior noite. E eles falam assim, eu vou sobreviver, eu sei que a partir de amanhã as coisas começam a melhorar. O solstício de inverno, em muitas culturas europeias, é chamado Dia do Sol Invencível. E aí a igreja cristã, antes de vir a igreja só católica, né, a igreja cristã, se apropriou dessa data e passou a celebrar o Natal dia 25 de dezembro. Por isso que o Natal é nessa data. A gente não sabe quando Jesus nasceu de fato. Vou fazer um comentário aqui, eu sei que a gente já estendeu um pouco, o Sherman já deve estar cansado, mas vamos lá. Eu quero dizer uma coisa que é muito interessante, que os alunos que estão assistindo aí você, né, estão assistindo a nossa live, eles são adolescentes lá da escola do Itaim, professor Furtado de Mendonça, né, a escola estadual, e foi um lugar onde a gente fez um trabalho de astronomia muito interessante, de física e astronomia lá. A gente foi lá com o Gabriel, que é um outro astrônomo, que é do nosso grupo, e ele foi por um programa de extensão ali da Unifei. Nós ficamos, Sherman, das 7 da manhã até as 11h30 da noite nessa escola. Olha. E é uma escola de zona rural, as pessoas se aglomeraram, vieram os parentes todos para ver, todo mundo participou dos experimentos de física e tudo mais, e com perguntas muito, muito interessantes, pessoas muito interessadas, e eu acho muito legal esses alunos estarem participando com a gente aqui. Um abração para todo mundo aí, para a Fran e para todos os professores aí, para todo o corpo docente da escola aí. Não, e parabéns para vocês, para a professora e para esses alunos também, porque, poxa, um dia longo, pesado, cumprido, está todo mundo aí participando. Eu, como astrônomo que faz o calendário, fico muito feliz com isso. Parabéns aí. Foi muito legal. Realmente um pessoal que já participou aí de Olimpíada Astronômica, é um pessoal muito interessado mesmo. A gente vai fazer algum trabalho lá. Quem sabe a gente leva você lá. Ó. Nossa, seria ótimo, hein?
Tem Seria mais ótimo. alguma pergunta aí, Wellington, da escola, inclusive? Eu acho que é a última, né? Ah, foi um momento enriquecedor, a professora está dizendo. Que bom. O Henrique também quer fazer uma pergunta, enquanto o Wellington procura a última pergunta ali, que a Fran colocou. O Henrique faz a pergunta aí. Mas, com o Henrique, seu irmão, ou eu? Você. Eu ia fazer a pergunta. Não, mas, bom, eu tinha pensado em perguntar sobre o calendário maia mesmo. Ele era um calendário baseado também em solstício. Como era o calendário maia? Dá para você Na falar verdade, rapidamente? assim, e a gente nem vai ter tempo de falar sobre isso, porque o calendário maia, na verdade, eram 3 calendários. Tem o mais famoso é aquele que todo mundo fala assim, que o mundo ia acabar em 2012. Não sei se vocês pegaram essa trend aí, né? Era um calendário que a gente chama de calendário da contagem longa, que é basicamente o calendário do prisioneiro. Né? Eles vão somando um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Só que, assim, eles não tinham o conceito de que isso podia crescer infinitamente. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter que parar de contar e zerar tudo. Tipo, pinta a parede e começa de novo. Então, isso que é o fim de uma era maia. E aí que eles estão falando, o mundo acaba. Né? Eu nunca me esqueço, cara. Uma vez eu vi uma charge, nessa época que todo mundo fala do calendário maia, que aí tinha lá, né, mostrava, tinha um cara, um maia esculpindo a roda do calendário, né? Aí ele virava e falou assim, acabou o espaço, cara. O que eu faço? Aí o cara, para. Aí o outro responde assim, vai ter muita gente que vai enlouquecer com isso no futuro, né? Porque assim, acabou, só isso. E além disso, os maias tinham outros 2 calendários, um calendário civil, que era bastante parecido com o calendário egípcio, 365 dias, né? 18 meses de 20 dias, não eram 12 de 30, 18 meses de 20 dias, mais 5 dias epagômenos, e, paralelamente, um calendário religioso que era baseado nos movimentos de Vênus, né? Que é mais ou menos 240 dias. E aí eles juntavam os dois para formar, assim, um período de 56 anos. Né? Que tinha a roda do calendário maia, que era as engrenagens, assim, depois que você desse uma volta completa, tinham passado 56 anos. Porque 240, 365, um é múltiplo do outro, para zerar o negócio eram 56 anos. E o mais curioso é que a expectativa de vida dos maias naquela época não passava de 40 anos. Então, 56 anos era um período estupidamente longo. Que assim, eu nunca vou ver o próximo período, porque eu vou morrer antes. Então, eles não se preocupavam em contar os anos. Que assim, isso nunca vai se repetir na minha vida, né? Então, assim, mas é o que eu falei, é bem complicado o calendário maia, mas é bem legal. É interessante, é bem intrincado, né? Bacana. Bom, gente, então eu acho que a gente já pode ir encerrando a live. Se tiver mais alguma pergunta, mandem aí. Estivemos hoje com astrônomo, doutor em física teórica, cientista de dados, servidor municipal, educador, escritor com 8 livros publicados, coautor do Banco Imobiliário Cósmico, um projeto da Estrela, e atualmente é diretor de astronomia da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro. Dele eu tenho aqui esse livro, né, O Tempo que o Tempo Tem, que é um livro espetacular, onde ele e o Fernando Vieira apresentam esse tema, né? Mas parece que a live é muito divertida. Eu gosto muito de ver o Sherman falar, inclusive todos os dias que ele deseja um bom Nick Temer para você, né? Todos os dias. Eu deixei aqui no meu nome, não sei se aparece para vocês, o meu arroba no Instagram. Então, aí, ó, o Dr. Sherman, eu estou lá todo dia. Amanhã eu faço uma live secreta. Estou contando para vocês que a live secreta nem é tão secreta assim, mas sempre tem alguma coisa, uma novidade lá.
E também recomendar seguir o Planetário do Rio, que nós estamos fazendo bastante novidade. Vou fazer um bate-papo sobre isso na quinta-feira, lá no Planetário, que o bate-papo vai ser, a ênfase vai ser por que o carnaval é uma data móvel, e da palestra a gente já emenda com um bloco de carnaval dentro do Planetário. Que legal. Bacana. Vai disfarçado de planeta, Sherman? Inclusive, eu vou postar uma foto daqui a 10 minutos no meu Instagram, que eu já experimentei minha fantasia hoje, e ficou bem bacana, viu? Que interessante. Não vou falar qual é, vai ter que ir lá ver. Vai ter que ir lá ver. Dr. Sherman, @Dr. Sherman, lá no Instagram. Todo dia o Sherman tem uma novidade lá e responde a perguntas também. O Sherman adora responder perguntas, né? Todo sábado eu boto uma caixinha de perguntas que chama PQP, pergunte qualquer parada. Ótimo. A pessoa assusta, mas logo ela entende que é uma coisa muito interessante. Sherman, tem mais algum livro saindo? Cara, tem mais olha só, eu ainda não posso divulgar. Eu tô assim, a gente vai lançar esse ano, quando eu digo a gente, sou eu e o Luiz Guilherme, que é outro astrônomo aqui do Rio. Ele é meu coautor no Banco Imobiliário Cósmico. A gente vai lançar um outro jogo com a Estrela, que vai ser bem legal também. É pegar um jogo clássico, que foi o Banco Imobiliário, trazer para o cenário astronômico. A gente está fazendo de novo. Não estou autorizado a revelar, mas assim que outro jogo. É um outro jogo da Estrela, um jogo clássico que todo mundo aqui já deve ter jogado, mas aí vai ter uma pegada astronômica. Que legal. Nossa, que deve bacana. ser muito legal, hein? Como a ideia nossa, minha e do Guilherme, é divulgar astronomia, todo jogo, o Banco Imobiliário vem com um livro, né? Vem com um livro de astronomia. Você joga o jogo, mas também vem com um livro de astronomia. E esse vai ser a mesma coisa também. Bacana. Que legal. Então, Sherman, eu quero agradecer muito a você. Eu falei com você no seu trânsito infernal do Rio de Janeiro, né? Do planetário para casa, da casa para o planetário. A gente ficou falando, mas aí conseguimos organizar. Deu tudo certo. Quero agradecer ao Wellington aí por tudo que ele faz aí, né? Toda a parte técnica aí, o Wellington que sempre comanda. A Flávia por ter respondido as perguntas aqui também, né? Colocado as perguntas aqui para a gente. E a todos que acompanharam, todos e todas que acompanharam a live. Não deixem de se inscrever aqui no canal do Tapirapé Astronomia Amadora. Ativem o sininho para receber as notificações, que a gente vai trazer o Sherman mais vezes aqui. Beleza, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigado, Então, uma Sherman. boa noite. Ótima noite para todos.